Nada está na Bíblia por acaso. Em tudo Deus tem um ensino para nós. Por que 2 ladrões foram crucificados ao lado de Jesus? Por que não um só? E por que os 2 foram julgados e condenados em pé de igualdade pelo mesmo crime? Vamos descobrir isso e mais um pouco nesse estudo, Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gostaria de passar aos irmãos alguns pontos onde veremos as maravilhosas e soberanas graça e misericórdia de Deus agindo em nossa vida. Para isso, analisaremos alguns momentos dessa passagem. Gostaria de passar aos irmãos alguns pontos onde veremos as maravilhosas e soberanas graça e misericórdia de Deus agindo em nossa vida. Para isso, analisaremos alguns momentos dessa passagem. Primeiro ponto: por que 2 ladrões? É interessante e importante saber que não havia distinção entre os malfeitores crucificados ao lado de Jesus. Ambos eram ladrões e salteadores. Ambos haviam de fato cometido tais crimes. Ambos julgados e condenados pelo mesmo pecado. Mas, lendo somente o Evangelho de Lucas, pode parecer que um era bonzinho. Cometeu os crimes, mas pediu perdão e foi perdoado. O outro parece ser mau, e não se arrependeu nem na última hora, e só blasfemou de Jesus até a morte. Vejamos essa passagem nos outros evangelhos com mais atenção. Mateus 27, 41 a 44. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Marcos 15 e 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Note que os 2 ladrões blasfemavam dele. Não apenas um. Aqui há um ensino. Não havia um melhor que o outro. O que foi salvo não era mais bonzinho que o que não foi salvo. Um não era mais inocente que o outro. Um não era digno da salvação pelas suas boas obras mais que o outro. Ambos blasfemaram de Jesus desde o início da crucificação. Ambos lhe lançaram em rosto as ofensas dos sacerdotes, escribas, fariseus e anciãos. Eram iguais. Eram culpados. No entanto, um foi salvo e o outro não. Simulation. Mas por quê? Porque um reconheceu seus pecados e pediu perdão. Só isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Isso é importante para nós entendermos. O fato de hoje você e eu estarmos na presença de Deus de maneira nenhuma nos faz melhores do que qualquer pessoa. Eu e você somos tão culpados dos nossos pecados quanto qualquer um que ainda não se rendeu a Deus. No entanto, no dia em que Ele nos alcançou pela sua graça, não endurecemos nossos corações e pedimos a Ele o perdão arrependidos. Com sua graça nos perdoou. Pelo seu infinito e incondicional amor, nos perdoou. Não porque você e eu éramos mais bonzinhos ou inocentes que os outros. Por isso, eram 2 ladrões na mesma condição. Para nos ensinar que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Jamais julgue-se a si mesmo melhor ou mais digno do que seu vizinho, ou do que seu colega de trabalho ou faculdade, apenas por estar na igreja.
Foi Deus quem te salvou sem você merecer. Quando vamos a Deus em oração, vamos com ousadia, como diz Paulo, porque não somos dignos, mas o sangue de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. O sangue nos dá acesso. Não minhas obras, não minha bondade, não minha caridade. O sangue. Lembre-se disso sempre, meu irmão. Seja humilde perante o Senhor. Você e eu não merecíamos essa salvação mais que os outros. Glorifique porque Ele te alcançou.